Oi, turma, tudo bem? Essa videoaula aqui, ela vai falar um pouco, né? Eu vou abordar um pouco sobre as estruturas geológicas, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aí um pouquinho sobre elas, né? Vamos dar aí uma revisada, né? Sobre o que elas são, o que elas representam, né? Como elas estão distribuídas na superfície terrestre. Então, vamos lá. Bom, as estruturas geológicas, gente, elas correspondem, né, à base rochosa sobre a qual se apresenta as formas de relevo. O que isso significa? Isso significa que antes de nós termos as formações rochosas da superfície terrestre, nós temos uma estrutura que antecede, né, que vem antes dessas formações de relevo pela qual nós estamos aí acostumados, né, pela qual nós sabemos. As estruturas geológicas, gente, elas são divididas em escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Elas se dividem dessas três formas. Cada tipo de relevo que nós temos, ele está dentro de uma estrutura geológica dessa. É importante vocês saberem que toda a superfície terrestre possui essas três estruturas geológicas, tá? Toda ela. Porém, o que vai acontecer é que existem áreas da nossa superfície terrestre onde nós teremos a existência de uma ou de duas, né, estruturas geológicas. Porém, nós temos outras áreas da superfície terrestre onde, por exemplo, nós podemos ter a existência das três. Como também vamos ter áreas onde nós só vamos ter a existência de uma única estrutura geológica. Por que isso? Porque no período de formação da Terra, a superfície terrestre, turma, ela não se formou de uma forma igual. Tá? Nós tivemos aí períodos, né, as famosas eras geológicas, nós tivemos aí períodos aonde a superfície terrestre, ela teve diferentes formações. Tanto é que hoje, por exemplo, nós sabemos que não se existe, né, os recursos minerais, eles não estão dispostos na superfície terrestre de uma forma uniforme. Hoje nós sabemos que existem áreas, por exemplo, onde nós temos a ocorrência de um determinado recurso e sabemos que temos área, por exemplo, que nós temos aí a ocorrência de um outro recurso natural, né? Por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos sim a existência de petróleo. Mas a quantidade de petróleo que nós temos aqui não é a mesma quantidade de petróleo que nós vamos, por exemplo, encontrar em um outro lugar do mundo, como o Oriente Médio, lá no Golfo Pérsico, onde a gente encontra aí 64% de todas essas reservas. E aí vocês devem se perguntar, mas professora, por que isso? Justamente porque a nossa superfície terrestre, né? Justamente porque a Terra como um todo, a parte geológica dela, ela não foi formada totalmente, né, no mesmo período. Nós tivemos formações distintas. Então, olha só. Escudos cristalinos significam as áreas mais antigas da superfície terrestre. Os escudos cristalinos, turma, eles também podem ser chamados de crátons e eles também podem ser chamados de dobramentos antigos. Eles foram formados, né? Eles pertencem aí à parte mais antiga da superfície terrestre. Eles datam aí, né, de períodos aonde foram as primeiras formações geológicas da superfície terrestre. Então, esses escudos cristalinos, eles são classificados de dobramentos antigos, tá? E da mesma forma, eles também podem ser classificados de crátons e também podem ser chamados de maciços antigos. Antigos, né, pelo período de formação deles. E outra, porque eles já sofreram um grande processo de erosão, eles já foram intensamente desgastados, né? As manifestações da natureza, né, de forma externa, como os processos de erosão, eles causam esse desgaste na superfície terrestre.
Agora, nós também temos as bacias sedimentares, tá? As bacias sedimentares, gente, elas são as áreas onde o próprio nome já diz, né? Se recebe sedimentos. São as áreas aonde nós recebemos a deposição de diversos tipos de sedimentos. Sedimentos esses, né, que são restos de micro-organismos vegetais, micro-organismos animais, né? Temos aí os processos de erosão que atuam muito nas áreas das bacias sedimentares, né? Quando se tem aí esse processo de erosão, que é o desgaste da rocha, a deposição do seu sedimento, que acaba aí causando essas bacias sedimentares. As bacias sedimentares, turma, elas são importantíssimas, porque são nelas aonde nós vamos encontrar os principais combustíveis fósseis que nós temos hoje, como petróleo, carvão mineral e o gás natural. Esses três tipos de combustíveis fósseis, eles são formados nas áreas das bacias sedimentares, tá? Essas bacias sedimentares, como eu falei, elas são as áreas da Terra onde você tem a deposição de sedimentos. E essa deposição de sedimentos é que vai surgir com o passar do tempo a ocorrência aí desses combustíveis fósseis pelos quais nós utilizamos. Agora, os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, turma, eles são a parte mais recente da superfície terrestre, tá? Os dobramentos modernos, eles estão localizados nas áreas onde nós temos choque de placas tectônicas, tá? Por isso, nessas áreas dos dobramentos modernos, por exemplo, nós temos aí a existência das famosas cadeias de montanhas, né? A gente pode classificar até mesmo a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, como uma área de dobramento moderno. Por quê? Porque você tem um conjunto de cadeias de montanha. Mas por que isso? Porque são as áreas da Terra que foram formadas recentemente. São as áreas, né, que foram propícias, né, que só se formaram a partir do choque das placas tectônicas. Professora, como é que eu sei que ela é nova? É muito simples. Lembra que ainda quando nós estávamos em sala, eu cheguei a abrir a janela da sala para vocês e eu mostrei justamente uma montanha, né, que dá justamente da nossa sala ali, e eu mostrei para vocês que ela era arredondada, né, ela era achatada, ela não era pontiaguda? Então, os dobramentos modernos, gente, eles são cadeias de montanhas aonde a ponta delas, né, é justamente pontiaguda. Por quê? Porque como elas são um pouco recentes, elas ainda não passaram por um intenso processo de erosão. Elas ainda não passaram, né, por esse intenso desgaste da natureza. Claro que elas vão passar. Claro que depois de um longo período, né, elas vão começar a sofrer esses processos aí de erosão e também depois serão classificados, né, como dobramentos antigos. Por quê? Porque se desgastaram. Mas esses dobramentos modernos, eles só estão localizados nas áreas onde nós temos o choque das placas tectônicas, tá? Então, por isso, nós temos como uma forma de relevo para eles, para essas áreas, essas famosas cadeias de montanha. Professora, aqui no Brasil existe? Não. O que nós temos aqui no Brasil, gente, são montanhas, tá? Nós não temos cadeias de montanhas. As montanhas que nós temos aqui, elas não foram formadas a partir de choque de placas tectônicas. Elas tiveram uma outra formação. Então, essas são as três estruturas geológicas. Todas elas estão dispostas na superfície terrestre. Nós temos esses três tipos e elas é que vão anteceder, né? Elas vão vir primeiro, antes da formação aí dos famosos relevos que nós já estamos aí tanto acostumados, né, a falar e a saber, que no caso são os planaltos, as planícies, as depressões, né? E por aí vai. Bom, no Brasil,
no Brasil, turma, nós só temos duas estruturas geológicas, tá? Nós só temos aí, como vocês estão vendo, os escudos cristalinos, né? Ou crátons, como vocês queiram chamar, ou ainda maciços antigos, tá? As três formas de classificação está correta, está certa. E também temos as bacias sedimentares. São as únicas duas estruturas geológicas que temos aqui no Brasil. Mas, professora, por que não temos os dobramentos modernos? Lembra que eu falei antes? Não temos dobramentos modernos porque não estamos na área de choque da nossa placa tectônica. Aí, inclusive, eu coloquei qual placa tectônica, né? É a que pertence aqui ao Brasil. Nós estamos justamente na área da placa tectônica sul-americana. Lembra que eu expliquei isso, né? Vocês viram isso comigo ano passado, mas vale ressaltar que a nossa placa tectônica, ela faz a separação da placa do continente africano. Lembra? Lembra que eu falei para vocês que ela faz o processo inverso, né? Ela faz o processo de separação. Ela se separa cerca de 2 centímetros ao ano. Então, por isso, não temos a existência desses dobramentos modernos. Temos aqui os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Bom, aqui eu coloquei, né? Nós temos 36% desses escudos cristalinos, tá? Eles são formados aí de rochas magmáticas, né? Intrusivas e de rochas metamórficas, principalmente, né, o escudo das Guianas e o escudo brasileiro. Mas é mais para vocês saberem que dentro dessa estrutura geológica nós temos aqui no Brasil cerca de 36%. Por isso que nós temos aí áreas, né, de exploração de minerais, como vocês estão vendo aí, o quadrilátero ferrífero, nós temos a Serra dos Carajás, temos também o maciço do Urucum, temos aí a parte, né, do manganês na Serra do Navio, temos a bauxita aí, né, em Oriximiná, e também temos a cassiterita, lá de Rondônia, tá? Toda essa área aí de exploração desses minerais são as áreas onde nós encontramos esses famosos escudos cristalinos, porque os escudos cristalinos, eles são as áreas, né, que vai proporcionar essas jazidas minerais pelas quais nós podemos explorar. E também temos aqui no Brasil as famosas bacias sedimentares. Reparem aí que elas são em maior parte, né? Nós temos 64% de toda a área do nosso território brasileiro formado por essas bacias sedimentares. Lembra que eu falei? As bacias sedimentares, elas são as áreas de deposição de sedimentos, né? E também da decomposição de restos de micro-organismos vegetais e animais, que vai nos dar, né, que vai nos proporcionar a existência dos famosos combustíveis fósseis, principalmente do petróleo e do carvão mineral. Aqui no Brasil nós temos essa área aí, né, composta de 64% do nosso território. Então, em todas as áreas que nós encontramos essas bacias sedimentares, nós temos aí a presença de recursos minerais energéticos, temos a presença do petróleo e também temos a presença do carvão mineral, mas principalmente, gente, petróleo, tá? Como eu falei, as bacias sedimentares, elas são as áreas da Terra, né, que nós classificamos assim como uma das mais importantes, porque nós temos aí esses combustíveis fósseis, que são os atuais combustíveis pelo qual, em grande parte, a sociedade mundial utiliza, né, para poder fazer diversas coisas, né? Para a gente poder utilizar aí para diversas demandas que nós necessitamos aí no nosso dia a dia. Essas áreas, elas são extremamente importantes. Bom, turma, esse foi mais assim um resumo, né? Um apanhado aí sobre as estruturas geológicas para que vocês pudessem entender melhor e compreender melhor esse conteúdo aí da nossa aula.